Senhor, saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Deus tem sido bom para conosco, Temos uma renovação aqui no púlpito, tem até um reloginho agora, Estamos ficando, chique, Deus tem nos abençoado. A igreja tem cumprido as missões de forma especial e tem nos abençoado também. Eu não sei quem que é abençoado, mais para lá ou mais para cá. Todos somos abençoados pelo Senhor. A gente vê lá na Índia também o pastor distribuindo as Bíblias. Tem aumentado a quantidade de Bíblias distribuídas ali. Ele também emprega boa parte do que é enviado para lá. Tem feito a obra do Senhor. E hoje vamos abrir no Salmo 27, verso 1. Diz assim o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Só essa parte, a primeira parte desse verso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, Senhor. Já louvamos o Teu santo nome. E agora, Senhor, estaremos meditando na Tua santa palavra. Nos ajuda, ó Pai. Nos concede o entendimento a todos, Senhor, a grandes e a pequenos. Concede a mim de transmitir essa mensagem, Senhor, com graça, com alegria, com unção do Senhor. Esteja, Senhor, repreendendo a oposição à palavra agora, fora daqui, todo espírito que não é do Senhor. Consagramos essa hora para a ministração da santa palavra. Então fala conosco, Senhor. Opera através de mim, sou canal como qualquer outro, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, aleluia. Eu sou da República Federativa do Brasil. Nascido na cidade de Campinas há mais ou menos 57 anos. Então, estamos aí, fazendo a obra do Senhor nessa terra. Missionária veio do Brasil também, e conhecer essa terra, e fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, hoje vamos falar um pouco, do Senhor Jesus, a luz de Jesus Cristo. Então, a declaração do próprio Jesus. João 8,12, o Senhor fala assim: e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora entrou, Olha lá, gente, na tela. Falou Jesus: eu sou a luz do mundo. Então, o Senhor que é luz, que é a nossa luz, que é a nossa direção, Quando nós estivermos com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, pensamentos, coração também, aí entramos, na direção de Deus, então o Senhor nos concede muitas coisas sobre a nossa vida. Ele nos concede, Ele nos dá, Ele nos dá solução para as nossas situações, Ele nos dá poder para caminhar na sua presença, Ele nos dá poder para repreender, tudo que o inimigo, Satanás, lança contra as nossas vidas.
Então, é muito bom andar na presença de Jesus. Então, a cada dia que nós possamos confirmar, reafirmar, Senhor, seja meu Senhor hoje. Foi ontem, foi anteontem, foi ano passado, foi há 10 anos atrás, mas seja hoje o meu Senhor, o meu Salvador. Seja agora meu Senhor, meu Salvador. Que nós possamos confirmar, reafirmar todo momento, porque nós não sabemos o nosso tempo, não é? Ali o missionário corre, né, para estar ali levando uma palavra, levando uma Bíblia. Ali na África, o pastor, né, ele se desdobra para dar alimento para aquelas crianças. E aqui também um pastor se desdobra para cuidar das nossas vidas. Então, é muito trabalhoso a obra do Senhor, mas o Senhor nos concede essa capacitação. Vamos estar falando disso também logo mais para frente. No Salmo 27, continuando, verso 11, o salmista declara assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. E no verso 12, ainda o salmista continua: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. É uma oração. E o salmista pede para que o Senhor o guarde dos seus inimigos. Essa noite já foi falado que 2 homens sustentavam as mãos de Moisés. Um de um lado e ali, quem que era o outro? Arão. O velho pastor está meio esquecido já, né? Foi falado agora há pouco. E então, quando Moisés estava com as mãos levantadas, diz que Israel vencia os inimigos, os amalequitas. Mas ele ia passando as horas, ele ia abaixando o braço. Aí então os 2 foram lá, um de cada lado, né? Sustentando as mãos. Mas eles ficavam várias horas ali, eles também ficavam cansados também. Botaram o quê? Uma pedra embaixo dos braços de Moisés. Uma pedra de cada lado. Então Moisés ficava lá, né? E até, né, que ali o exército comandado por Josué venceu os amalequitas ali. Olha que coisa interessante. Venceu o inimigo. E agora esse salmista pede para Deus não entregar. Olha, não me entregue aos meus inimigos. Nós podemos pedir na nossa oração: Senhor, me cobre com as tuas asas. Eu quero estar sempre debaixo, aleluia, da tua sombra. Senhor, me guarda. Senhor, guarda a minha gente, aleluia. Senhor, guarde meus irmãos. Senhor, guarda as famílias que congregam conosco. Senhor, guarda a minha esposa, guarda as minhas filhas. Nos cobre com a tua asa, Senhor. Não deixa o inimigo escarnecer da gente, não deixa eles vencerem, não deixa faltar nada também, aleluia. Não deixa a peste chegar na nossa casa, não deixa ninguém se apoderar daquilo que tu me abençoaste, daquilo que tu nos abençoaste, Senhor. Nos guarde, nos livre. Você pode pedir ao Senhor. E o Deus Todo-Poderoso, aleluia, vai te guardar, aleluia. Como a nuvem, aleluia, do sol, aleluia, guardava o povo de Israel, guardava muita gente, aleluia. E na noite, a coluna de fogo também ia queimando
todos os animais peçonhentos, o inimigo ia iluminando tudo e ainda ia aquecendo, aleluia, com calor, o povo de Deus, lá no deserto, aleluia. Nós podemos orar como esse salmista: Senhor, não me entrega a vontade dos escarnecedores do Senhor e de mim também. Ele foi vencedor, aleluia. Olha no verso 13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. O salmista declara que, olha, eu preciso do meu presente. Eu preciso da minha vitória. Sabe para quê? Para comer perante os nossos adversários. Né? Lá no Salmo 23, né? Nós participamos de uma mesa perante os adversários. Aleluia. Então o salmista declara: guarda, não me entrega a vontade dos meus adversários. Aqueles que mentem contra mim. Aqueles que respiram crueldade para me matar, para nos matar. E olha só, quando Deus nos dá uma bênção, um presente, é para nos animar. Não é para você gastar e se perder da presença do Senhor. É o contrário. É para você se alegrar em Deus, você usufruir em Deus, aleluia, e dividir também. Envia para a África, envia para a Índia, envia para Venceslau. Né? Antes a gente via a igreja de Venceslau prosperar. Eu dizia lá no meu coração: mas e nós, Senhor? Né? Né? E nós? Não falava nada, não reclamava com Deus, mas lá no fundo, né? Também sou gente, né? Né? Igual como qualquer outro. E nós? Passou 10 anos. Né? Aí que veio essa casa. Não é porque a gente merece. É porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel com você, comigo, para com os outros, os de lá, os de lá. Aleluia. E aí nós recebemos. Terça, quarta-feira eu estava sentado aí, ó. Olhei esse reloginho aqui. Primeira vez. Minha esposa falou, é mesmo, eu vou lá ver. Eu estava sentadinho aí orando um pouco. Aí eu vim aqui, eu vi esse reloginho. É igualzinho, tá? Os 3 batem a mesma hora, tá? Glória a Deus. Falei, carpinteiro, né? Trocou aqui, é de vidro. É vidro? Não, é acrílico. Tá chique a coisa. Glória a Deus. Deus abençoe quem fez. E não vinha, né? Não vinha a nossa bênção. Né? Mas nunca questionei Deus. Né? Amém. Tá assim, tá bom. Né? Já estava contente. Fomos para um lugar que já tinha estacionamento um pouco maior, né? Só que a cozinha era desse tamanhozinho. Né? E as cozinheiras ficavam sonhando com uma cozinha de 7x10, sei lá, alguma coisa assim, né? E elas tinham os projetos delas lá, falei, não, Deus vai dar. Agora estava
Estava mexendo comigo. Não deu nada para nós ainda. Vai ter que dar uma cozinha assim, grande, isso, aquilo e aquilo outro. Põe no papel aí. Colocaram no papel, eu fui buscar. Eu fui buscar essa cozinha. Eu fui lá buscar. Quero isso aqui, quero aquilo, aquilo outro. Aí depois passava, pastor, isso aqui tá bom? Isso aqui, isso aqui. Não, isso aí espera. Tá bom, né? Já tinha 5, 6 coisas, já estava excelente. Ele foi lá, ele falou, não quero essa pia aí não. Eu falei, meu Deus. Ele olhou para cá, eu quero essa. Estava no plástico, assim, novinho, 0. Esse aí, tá, pode levar. Pode jogar lá em cima do caminhão. Né? Aquele dia eu saí feliz de lá. Né? Ele não queria usado, ele queria o 0. Aleluia. Né? E outras coisas foi usado mesmo. Né? Mas, dentro da lei, não pode ficar as coisas para fora, tem que fechar a portinha, põe guardado dentro, né, tudo limpo. Gente, a cozinha pequenininha virou gigante. É o que vocês vê lá do outro lado, tá? Depois vocês saem para lá, vocês, né, conferem lá. E tudo, uma bênção. Né? Isso, a gente precisava. Né? É o que o salmista fala, pereceria sem dúvida. Né? Nossos olhos precisam ver alguma coisa de bom da parte de Deus. Né? E Deus é bom, Ele dá. Aleluia. Deu para nós, deu para você usufruir. Dá glória a Deus aí. Né? E nessa terra, né? É por isso que você recebe. Viu? Aquilo que você pede. Ele tem, né? Ele tem amor, Ele tem graça para dar. Deus se alegra, né? E quando você erra, pede perdão, conserta, né? Volta para o Senhor, né? Volta para o Senhor. Conserta-te com o teu Deus, você vai ver o que você recebe. Verso 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. É isso que o salmista deixa, espera, pois, no Senhor. Né? Aí no Salmo 31, parece que vem a resposta. Agora o salmista alegre, exaltar-te-ei, eu te louvarei, porque tu me exaltaste, tu fizeste com que meus inimigos não se alegrassem sobre mim. Aleluia. Antes ele estava pedindo, olha, não me entregues à vontade dos meus adversários. No 31 parece a resposta para isso. Né? Exaltar-te, te louvarei, que não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, para eles não se alegrar contra mim. Aleluia. Quem ri com Jesus, por último, ri melhor. Aleluia. Se alegra com o Senhor. Aleluia. Né? E a gente colocando as paredes, tudo aí. Uau, isso está ficando bom. Né? Aí errava na metragem. Tinha que desmontar, fazer de novo. Né? Mas, às vezes a gente até esquecia de orar. Estava tão animado que ia trabalhar sem orar. Né? É um erro nosso. Né? Não, Deus está aqui, está tudo certo. Não, tem que orar. Tem que orar antes de começar qualquer trabalho. Você chega no caixá, fica no cantinho ali. Né? A Deus, abençoa o nosso dia. Tudo que nós vamos fazer aqui, seja em conformidade com o teu coração, com a tua vontade.
Muitas vezes esquecemos de fazer. E aqui, fazendo a obra, eu errei ali, ó. Tive que fazer de novo. Né? Faltou 3 dedos. Olha que coisa bonita. Salmo 125, verso 1. Às vezes a gente fica meio abalado com as coisas. Bate né? Um calafrio na barriga. Mas o salmista declara, 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Confia em Jesus. Confia no Senhor. Se o inimigo te mete calafrio, o medo não é de Deus. A desconfiança não é de Deus. A dúvida não é de Deus. É do inimigo. Repreende. Não aceita, não. Diga não. Eu vou confiar no Senhor. Esperarei no Senhor. E Ele promete. O Senhor está em volta do seu povo. Desde agora e para sempre. Já foi falado. Que Ele sustenta o seu povo. Com a sua direita. Quem é canhoto vai com a sua esquerda, então, tá? Não tem problema. É a sua mão forte, tá bom? A mão forte do Senhor. Bom, o salmista, né? Os da Bíblia colocaram a mão direita, a destra, tudo bem. Né? Mas a sua mão forte, vai. Se você é canhoto, então vai com a esquerda. Não estou mudando a Bíblia, não. É a sua mão forte, tá? Né? O Senhor, né? Ele tem prazer em nos ajudar. Então, quando bate um calafrio, né? Vai na presença de Deus e pede a ajuda do Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a passar por esse momento difícil na minha vida. Senhor, me cure. Senhor, me dá aquela resposta que eu preciso. Senhor, me dá a direção da minha vida. Muitas vezes a gente não sabe realmente se vai para lá, ou se vai para lá, né? Mas o Senhor sabe o caminho que você deve andar. Então consulta o Senhor. Né? E aí você vai ser como o Monte Sião. Como que eu vou poder ser como essa montanha que não se abala? Mas vai ter um dia que o monte vai se abalar. Dia que Deus para em cima do monte, aí trepida, derrete. Diz que o Monte Sinai era conhecido como Monte de Deus, que lá clareava, relampejava, aquele monte tremia. Todos os povos à volta conheciam como Monte de Deus. Aleluia. Salmo 89, verso 13. Agora eu que estou atrasado aqui, né? Diz assim: tu tens um braço poderoso, forte, forte a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Eu estava buscando na palavra luz, né? Estamos, né, no item, né, luz de Jesus. E eu me deparei com esses Salmos 89. Um salmista escreve bem, né?
E ele lembra o Senhor da promessa feita a um homem, promessa feita ao rei Davi, que o rei Davi e a sua descendência, então a promessa de Deus ao rei Davi era que a sua descendência sempre estaria no trono de Israel. Mas chegou um tempo que não tinha mais rei. Os reis foram levados a cativeiro. O povo levado a cativeiro e a terra destruída pelo inimigo. Então ele coloca essas coisas diante, né? Mas existe uma palavra, né? Aqui em 89, no verso 19, diz assim: e então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um esforçado, exaltei a um eleito do povo. Verso 20, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. E continua, né? As promessas feitas a Davi lá atrás. E o salmista, né, um pouco para frente, ele declara aqui que aconteceu com esse reinado. Né? Mas, passado o tempo, Deus ele cumpre a Israel, cumpre a promessa, cumpre a palavra sobre Jesus Cristo, o Messias de Israel. E vem Jesus, vem o Messias e ele é chamado de filho de Davi. Agora, o futuro rei Messias tinha chegado. E então Deus, ele cumpre esta palavra, né, a Davi. E o salmista, nesse tempo, ele não tinha esse conhecimento, essa visão. Então ele escreve até aí, né? Mas nós conhecemos o que vem depois. E um dia nasce, né? Daqui a pouco eu vou falar do nascimento um pouquinho. Guarda aí, né? Então, o cumprimento, né, da Escritura sobre a vida de Davi é cumprido, né? E é cumprido em Jesus Cristo. Tá? Então, Deus não mentiu a Davi e também não mentiu a esse salmista aqui. Mas, pelo tempo, ele só via, né, esse salmista, ele estava ali no tempo do cativeiro, hein, quando o povo de Israel ainda era escravo, de Babilônia. Então, nesse período, esse salmista fala desse tempo que, cadê as promessas? Tu prometeste que o reino não teria fim e findou. Mas findou por quê? Né? Por que que os reis de Israel perderam a coroa? Por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus entregou toda Israel para o exército inimigo. E foi todo mundo, né? Muitos morreram e o que sobrou foi levado como escravo e ainda sobrou uma gente mais pobre ainda na terra. Ficou assim Israel. Mas lá na frente vem o cumprimento dessa palavra. Então, agora eu vou falar sobre a luz do Senhor sobre as mães. Esse mês é o mês das mães, né? Dia das Mães, semana que vem. E agora, né, uma palavra. 1 Samuel, capítulo 1. Temos ali
verso 9. Estou errado aqui, né? 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Aqui nós temos a oração de Ana, ela pedindo um filho. E então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Então, Ana pede um filho e faz um voto. Olha, se o Senhor me der, abrir, né, o meu ventre, a minha madre, e me der um filho varão, eu vou dar esse primeiro filho, né, ao Senhor. Vai ser do Senhor. E sobre a sua cabeça não passará navalha, ele vai ser um nazireu do Senhor. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, ela orava com os lábios, não soltava palavra alguma. Né? Orava uma oração para dentro, né? Mas era uma oração verdadeira sobre esse filho. E o sacerdote, né, estava ali, ele falou: olha, você parece que está bêbada, né? Ele: não, Senhor, eu sou uma pessoa atribulada, eu estou pedindo a Deus um filho. Né? E então, o sacerdote abençoa: olha, seja feito conforme o teu pedido. E vão embora. Né? E aí, ela engravida, né? E nasce Samuel, o profeta Samuel. Esse menino, depois de desmamar, né, ele é levado ao templo para aprender a ser, né, a servir a Deus ali junto a Eli. Então, Samuel foi consagrado ao Senhor ali. E esse menino, depois ele aprende a ouvir a voz do Senhor. Certa noite, todo mundo vai dormir, o menino lá na cama, e o velho Eli vai dormir também. O pastor Paulo indo dormir, né? Põe a Ana para dormir. Aí Deus né, chama Samuel. Aí ele: sim, Senhor, vai correndo para o quarto dele. Né? Eli, você me chamou? Não, Samuel, me deixa dormir. Vai dormir também. E Samuel torna, né, para a cama. E outra vez a voz: Samuel. E Samuel sai correndo de novo, vai para o quarto dele. Né? Chega lá, chamou ele: não, vai dormir, rapaz. Né? Deixa dormir. Está vendo que eu estou velho e cansado? E terceira vez, Samuel. E Samuel corre para Eli de novo. Né? Me chamou, Eli. Samuel, não te chamei.
Mas tem uma coisinha. Quando tu ouvir de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. É Deus falando contigo. Então, Eli foi dormir, Samuel também, e Deus chama novamente Samuel. E fala com Samuel. Então, nós temos que aprender a ouvir como Samuel. Samuel não sabia. A gente, quando chega na presença de Deus, chega na igreja, a gente não sabe nada. Vai aprendendo com a palavra, com os louvores, né, com a instrução da igreja, né, dos pastores. Aí nós vamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Ser sensível. O Espírito de Deus é que te ensina. Quando você aceita Jesus no seu coração, aí passa a habitar o Espírito de Deus dentro de você. É esse que te ensina. É esse que te dá entendimento da palavra do Senhor. Não sou eu, não. Eu passo a instrução, mas o Espírito entra aí dentro. Fala aí dentro do coração, aí. Trabalha aí no seu coração, na sua mente, né? Ele te fala, olha, tá vendo essa coisa aí, tem que jogar fora. Não presta, não serve. Para andar na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo é necessário tirar isso aí. Joga fora, joga o lixo fora. Né? E aí a gente vai entendendo, aí a gente joga o lixo fora. Né? Para andar na presença de Deus, nós temos que limpar o nosso coração, a nossa mente. Né? E é necessário ouvir a voz do Senhor. E ainda tem coisas mais além, né, para a gente ouvir e caminhar. E Ana recebe esse filho e ela faz um cântico, né? E esse cântico é muito interessante. O cântico de Ana é 2 Samuel 2, de 1 a 11. Eu vou lendo. E então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saíam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Verso 8. Levanta o pobre do pó. Presta atenção nesse verso 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, e exalta o necessitado para fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Até aí. Até aí. Olha só. Esse cântico, ela é uma mistura de oração com louvor, com adoração a Deus. E ela fala de coisas que ainda ia ser lá para frente. Aponta para Jesus Cristo lá na frente.
Mas o interessante é esse verso 8. Levanta o pobre do pó. E desde o esterco, exalta a necessidade para o fazer assentar entre os príncipes, né? Para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra. Assentou sobre eles o mundo. Em outra passagem diz que o Senhor nos tirou do lamaçal, um lago, né, encharco de lodo, um brejão, um brejeiro. Né? Ali a água é parada, não é água corrente como do rio, que é limpo. Ali cheira mal. Né? É de lá que Deus nos tirou. Por isso que ele fala que levanta do pó o pobre do pó. E exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Né? Você sabia que você é príncipe? Em nome de Jesus? Príncipe e princesa? Amados. Vocês são, né, sacerdócio real. Povo santo, adquirido com sangue de Jesus Cristo. São cordeiros da graça e cordeiros de Cristo. Você sabe o que é cordeiro? Herda junto. Né? Nós nos tornamos, né, filho de Deus, né, através do nome de Jesus Cristo. E aí passamos a ser cordeiros junto com Cristo das coisas do Pai que é Deus. Né? E quer saber? O salmista declara aqui, do Senhor é a terra e toda a plenitude, o que há em cima, o que há embaixo e o que há aqui. Por isso que você é príncipe e princesa, né? Pertence a vocês essa terra. Sabia disso? Porque Deus é dono de tudo e nós somos filho, cordeiro com Cristo. Jesus vai ser, né, coroado rei, né, do reino messiânico que está para vir. Certo? Aí vai ter o cumprimento total da promessa feita a Davi. Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou, está colocado na posição dele. Só que falta confirmar toda a promessa a Davi ainda. E vai se cumprir quando Jesus for ser coroado rei sobre Jerusalém. Aí confirma a eternidade do trono de Davi, para sempre. Olha que coisa interessante. E nós somos cordeiros com Jesus, né, de todas as coisas. O salmista declara, né, que o justo herdará a terra. Aleluia. Essa terra vai ser destruída? Vai, mas só que vai ser renovada também. Tá? Lucas 1:39. Temos, né, duas mães. Homenagem às mães. Duas mães. Isabel e Maria. Lucas 1, no verso 39. Maria visita Isabel. Olha que interessante. Isabel estava grávida de João Batista, o profeta. E naqueles dias, Lucas 1:39. E naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, é uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo.
E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e és bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso? A mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, quando Maria vai visitar a Isabel, diz que João Batista começa a saltar lá dentro da barriga. Né? E diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Hoje Isabel está lá. Né? E o pai está feliz, né? Tem a filha em casa. E João ele, né, ele se moveu de uma forma diferente, né? Estava ali o profeta João Batista. E Maria faz um cântico, né, também. Vamos a Lucas 1:46. Lucas 1:46. Temos o cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depôs tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Glória ao Senhor. Maria agradece o Senhor e engrandece o Senhor por tudo que Deus tinha feito e falado, e sabia que dela iria nascer, né, a Jesus, o Messias. É tremendo, né? Lucas, capítulo 2, no verso 8, né? Agora nós temos o nascimento de Jesus Cristo. Foi anunciado pelo anjo, né? E a multidão de anjos louvava o Senhor nesse lugar. Ora havia, né? Lucas 2:8, ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardava durante as vigílias da noite o teu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. E agora um anúncio. O anúncio pelo anjo do nascimento de Jesus. Então parou aquela noite, né? E surgiu um brilho, né? O anjo anunciando a chegada do Senhor. E os anjos louvando, né? Uma coisa bonita, gloriosa. A glória do Senhor se fazia presente, né?
um resplendor, um brilho tremendo, e aquele lugar sendo transformado, ficando bonito, né? E aqueles pastores vendo tudo e ouvindo, né? E agora os anjos vão, sobem, e no verso 15, capítulo 2 de Lucas, verso 15, e aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso, o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes foram dita, e todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Agora, esses homens anunciando o nascimento de Jesus. Olha que coisa bonita. E creram nos pastores, tudo aquilo que eles viram, ouviram, testemunharam do nascimento de Jesus Cristo. Como havia dito, eles foram lá verificar, foram até o estábulo, né, a manjedoura. Né? Jesus nasceu no estábulo, do lado de fora. Né? Mas esse lugar se torna o lugar mais famoso da terra. Onde Jesus está, se torna o melhor lugar. Aleluia. E esta casa aqui, onde Jesus está, é o melhor lugar para nós. Aleluia. Glória ao Senhor por isso. Porque aprove a Ele, né, tudo isso. Né? A presença do anjo anunciando o nascimento de Jesus. Né? Tudo se confirmando na palavra. Aleluia. Melhor para nós. Né? Eu fui alcançado pela presença do Senhor. Eu era um homem assim, como descreve o salmista, estava lá no lugar de charco e de lodo. É assim que é conhecido o pecado. É assim que é conhecida a vida fora de Deus, afastado de Deus. Fui tirado dali. Assim também é com muitos na igreja do Senhor, não só aqui, mas em toda a terra, tem o mesmo testemunho. Deus tira lá do lamaçal do pecado. De uma vida triste, sem a presença de Deus. Ele é trazido para uma vida de luz. E conhecemos a luz do Evangelho de Deus. A luz do Evangelho de Cristo. Ele passa a brilhar dentro de nós. Aleluia, Jesus passa a brilhar dentro de nós. A luz começa a brilhar dentro de você. Aleluia, e você começa, como esses homens aqui, a divulgar de Jesus. A divulgar, a falar da palavra de Cristo. Olha, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou a minha vida. Agora eu não vivo como eu vivia antes. Agora eu vivo na fé em Jesus Cristo e na sua palavra. E anuncio essa mesma palavra. Aleluia. Jesus mudou o nosso viver. E o mesmo acontece com você e com outra gente que aceita Cristo também em outro lugar. Nos tornamos iguais. Pastor Rosário se esforça lá em Moçambique. E ele dizendo, né? Moçambique, oi! Né? Você é moçambicano. Criança, diga, eu sou moçambicano. Diga, eu sou de Jesus. E você? Você é de Jesus? Você é brasileiro? E de onde? Bolívia? Né? Peru? Não tenha, por isso que eu me apresentei como sendo da República Federativa do Brasil. Né? Registrado como Paulo pelo escrivão no cartório. Né? Era para mim me chamar Casulo, mas aí não podia. Tem Paulo. Aí Paulo apóstolo, né? É parecido, né?
Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Serve para mim, então, né? São Paulo pequeno. A luz do Senhor brilhou sobre os carpinteiros da casa do Senhor. Agora vamos falar um pouco do tabernáculo. Êxodo 35. Eu estou recapitulando aquilo que eu já passei algum tempo atrás. E eu gosto porque encaixa bem conosco. Deus chama homens, para fazer a obra, do tabernáculo, da tenda da congregação. E nesse capítulo 35, Deus pede a Moisés, olha, manda o povo trazer oferta, olha, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero cobre, eu quero peles, eu quero panos, muita coisa. Deus pediu, fez uma lista enorme. E o povo traz, no decorrer desse capítulo 35, o povo começa a trazer, a prontidão do povo para trazer as ofertas, foi trazendo. E aí Deus levanta, no verso 30, do capítulo 35 de Êxodo, Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Vamos ler um pouquinho. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a de bordador, pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e o de tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. E no verso 36, 1. Assim trabalharam Bezalel e Oliabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra do serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Glória ao Senhor. No verso 31, vamos repetir, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. O Espírito Santo quem capacita na obra do Senhor. Capacitou esses homens chamados, eles eram mestres, já sabiam, mas ainda foram abençoados com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais ciência, Fora, as pessoas que vieram ajudar também eram capacitadas pelo Espírito de Deus. Então foi levantada uma obra bonita, a tenda da congregação, com ali as suas mesas, candelabro, enfim, toda a obra muito bonita, muito bem feita, uma obra bonita, uma obra bonita, bem feita. Então, o Espírito de Deus quem capacitou esses homens aqui na Bíblia, e na casa do Senhor também não é diferente. É o Espírito Santo quem capacitou os carpinteiros da casa do Senhor. E continua capacitando. E não é só em obra de madeira, de papel. Não. É na palavra, é em dons, em tudo. O Espírito Santo vai capacitando. Então, os instrumentistas tocam porque o Espírito capacitou. Aí o cantor canta, louva a Deus porque o Espírito capacitou. O pregador prega porque o Espírito ensinou a palavra. Você vai lá em João, diz que o Espírito Santo é o ensinador. Aleluia. Então tudo Deus fez na casa do Senhor. Tira o pecador do brejo, da lama,
limpa, põe vestes limpas e capacita com o louvor, com a adoração e na palavra. Aí uns vão cantar, tocar, outros vão pregar, outros vão servir em alguma coisa. Aleluia, glória ao Senhor. Ele fez você. Para a honra e glória do nome dele. Aleluia. E continua chamando. E continua chamando. E vai trazer mais gente. Aleluia. E vai capacitar também, conforme ele fez aqui na palavra, conforme é feito na igreja. Aleluia. Sim, Deus capacitou, né? Aleluia. E um prédio velho foi sendo transformado pouco a pouco. Aleluia. Né? Nós oramos mais ou menos nessa posição aí. Uma corda de irmãos obreiros, viemos nesse prédio e oramos mais ou menos nesse local. E é exatamente mais ou menos onde nós oramos foi construído esse lugar para pregar a palavra de Deus e adorar a Deus. Olha que coisa curiosa. Né? Exatamente no lugar onde nós ficamos, uma roda de irmãos, e nós estamos aqui. Coisa tremenda. Será que foi de homem isso? Hã? Não foi de homem. Não foi. E está continuando. Não é? E cada dia melhor. Você para em qualquer lugar. Diz, uau, está pronto aqui. Nossa. Né? Como que a Bezalel e a Oliabe fizeram isso? Né? Né? Porque o Espírito Santo capacitou. Né? Então, glorifica o Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na tua vida e vai fazer ainda. Se está lá em aflição, Ele vai dar o escape. Vai fortalecer o coração. Vamos nos colocar em pés. Deus vai continuar fortalecendo o teu coração. Vai te dar força para caminhar. Aleluia. Ao invés do inimigo rir de você, você vai sorrir na presença do Senhor. Vai cantar, vai adorar o Senhor. Vai compartilhar da palavra. E vai ter o cântico da vitória na sua vida, sobre as coisas que você precisa. E os dons que Deus vai colocar em você. Aleluia. Tudo isso Deus ainda vai fazer. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória ao Senhor por Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concedeu, pela oportunidade que Tu me concedeste, Senhor. Obrigado, Senhor, até aqui, aleluia. Tu fizeste todas as coisas em nós, pelo Teu Espírito, Tu fizeste grande obra de salvação em nós. Aleluia, nós não podemos pagar, mas Tu nos concedeste gratuitamente, Senhor. Aleluia, obrigado, Deus, por Teu sangue, aleluia, o sangue do Senhor, precioso, derramado na cruz do Calvário, aleluia, por minha vida, pela vida dos que estão aqui, aleluia, Senhor, aleluia, concede a força a esse povo, Senhor, para caminhar, para lutar, para vencer em todas as situações. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia, em Cristo Jesus. Ó Pai, derrama, Senhor. Derrama da Tua presença, do Teu Espírito sobre nós. Aleluia. Vai enchendo, Senhor. Aleluia, o coração abatido, o coração triste. Vai enchendo, Pai. Aleluia. Se não estiver aqui, está lá, nos vendo. Aleluia, pela internet, seja Tu, aleluia, cheio da presença do Senhor, alegra o teu coração, louva a Deus, aleluia, ora o Senhor pelas tuas coisas, aleluia, pelas tuas situações, ora o Senhor, aleluia, que Ele vai mudar a situação, aleluia, em nome de Jesus Cristo nós vamos
ter vitória para contar. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, aleluia. Ó Senhor, vai derramando, Senhor, da resposta sobre ela, sobre ele, Senhor, aleluia. Tu que levanta o que está na cama, no hospital, aleluia, sim, levanta a tua filha lá, Senhor, aleluia. Glória ao Senhor Deus, que é santo, que é fiel, aleluia. Obrigado, Pai, aleluia, por tudo aquilo que tu tens feito sobre nós, aleluia, sobre esta casa, aleluia. Sim, continua, Senhor, governando ela, aleluia, com tua boa mão, Senhor, nos guia, Senhor, todos os dias, aleluia, de nossa vida. É o que nós oramos, Senhor, e agradecemos, ó Deus, por tua palavra e por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória ao Senhor, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, nessa noite.